E a geral do Grêmio publicou ontem uma carta aberta, né, ao Grêmio, enfim, ao Romildo, à instituição, que eu vou ler agora, né, vou reagir a essa carta fazendo alguns comentários. Mas antes, eu não li ainda, eu vou ler agora ao vivo, né, gravando o vídeo, mas eu já digo de antemão que, assim, eu acho sim que essa gestão do Grêmio, com todos os seus erros, entre todos os seus erros, um deles é um descolamento, um distanciamento da torcida, assim, sabe? Eu não estou falando da geral do Grêmio, estou falando da torcida como um todo. Inclui também a geral, inclui os sócios, inclui qualquer tipo de torcedor, né? E esse distanciamento se deu por vários motivos, né? Eu acho que a direção do Grêmio é tipo o time, né? Sabe, quem vai ao estádio sabe que às vezes a torcida reage conforme o time se comporta em campo, né? Às vezes tem aquele time que empolga a torcida, jogando bem, e a torcida vem junto e tal. Então eu acho que a direção é um pouco assim também, né? Foram tantos erros, tantos movimentos equivocados, tanta lentidão para tomar algumas atitudes que essas amostras de incompetência foram afastando o torcedor do Grêmio, né, da direção, enfim, do comando do clube, e frases como o Hermann disse, né, o torcedor comum, quis chamar o torcedor comum de, né, desentendido, de essa avaliação aí o torcedor comum pode até fazer, mas nós aqui dentro vemos diferente. Ele mesmo se descolava do torcedor do Grêmio para fazer algumas análises e falar algumas besteiras lá que eles tinham convicções. Então, é nas falas, nos movimentos, nas ações, na incompetência, em querer bancar o Paulo Vitor no gol contra toda a torcida que já não aguentava mais, né, a ponto de dizer que o cara estava prestigiado no Grêmio e que a gente tinha que ter mais paciência com ele. Esse tipo de coisa desgasta e afasta, né, o torcedor do clube. Aí depois eles acabaram sendo obrigados a afastar o Paulo Vitor, né, porque a torcida causou uma revolução nas redes sociais. Enfim, eu acho que esse meu pitaco inicial aí já de largada independe do que eu vou ler agora, até porque aqui deve ser algo mais direcionado à própria geral do Grêmio, né, não à torcida como um todo, mas enfim, não sei, vamos acompanhar. O texto deles diz o seguinte: o dia de ontem sacramentou o nosso terceiro rebaixamento. Rebaixamento inédito, milionário, superavitário, salário em dia e com capacidade de investimento. É um nível de incompetência jamais vista no futebol mundial. Sem dúvidas foi uma queda bem atípica, né, por essas questões ditas aqui. Seguem. A queda para a segunda divisão não se deu ontem, porque temos um turno inteiro de derrotas. Tampouco passou pela demissão do Renato, pelas péssimas contratações, falta de comando no vestiário, e também não se deu em 2021. A queda começou a ser construída muitos anos atrás. Começou com a perseguição à torcida, que foi eleita inimiga número 1 pela gestão Romildo Bolzan. Muitas vezes nos manifestamos a respeito disso. A geral foi o fenômeno que transformou o ambiente local no Estádio Olímpico e na Arena. A geral do Grêmio foi a locomotiva em 2005 para recuperar um clube falido por outros tantos incompetentes que hoje, incrivelmente, também fazem parte da gestão do clube. Com a nossa força, mobilizamos junto ao clube a maior campanha de associação da época, chegando a mais de 50 mil sócios. Romildo, o rei do superávit, com a queda, perdeu seu discurso de bom gestor. Aqui eu concordo com vários pontos deles, assim, né? Eu acho que foi um acúmulo de erros, né? Eu falei em um certo vídeo, assim, que essa gestão, ela falha em muitos detalhes, né? O detalhe a nota oficial que eles lançaram depois do jogo, né? Pedindo desculpas pelo rebaixamento. Cara, eles lançaram uma nota 1 minuto após o apito final lá do Juventude. Era um texto que já estava pronto. Os caras podiam pelo menos ter disfarçado e publicado um pouco depois, sabe? Aquela nota ali deixa claro que eles já estavam... É óbvio que eles tinham que estar prevendo e achando que poderia cair, mas assim, passa até um recado pro torcedor que foi ao estádio: vocês são uns idiotas, vocês foram até o estádio. Nós aqui do Grêmio, nós aqui internamente já tínhamos um textinho pronto pro rebaixamento. Então, assim, sabe, esses detalhes, o próprio dia da invasão do campo lá contra o Palmeiras,
A gente viu as imagens dos caras que invadiram abrindo um pininho assim e entrando caminhando na arena, cara. Eles não pensaram que poderia haver alguma insatisfação da torcida, no Grêmio, no Z4 e reforçar a segurança. Não. Foi um jogo comum, sabe? Então a direção realmente não se apega a detalhes, assim, a questões que são também de gestão. E eu concordo, a gestão é fracassada. E eu não concordo 100% com a Geral em vários momentos. Quem já me viu aí, até já tive problema uma vez com um cara da Geral lá, depois os outros vieram falar comigo e dizer que tá tudo bem e tal, que era para desconsiderar. Mas eu já tive questões porque, cara, óbvio que eu discordo de algumas atitudes e sobretudo de indivíduos específicos, né? Não da Geral como instituição, mas assim, algumas coisas que um cara fez aqui eu discordo, outro cara fez ali. Negócio de cantar a música do Fernandão lá no Beira-Rio, na frente dos filhos do cara. Óbvio que eu não concordo com tudo, mas eu muito mais já concordei, até por isso que eu fiquei de cara quando teve uns caras da Geral lá que quiseram brigar comigo. Um cara, na verdade, porque eu muito mais concordei e defendi do que fiz o contrário, né? Porque eu concordo com o âmago da questão. Eu concordo conceitualmente com a importância de uma torcida, eu falo isso direto, né? A Geral realmente foi um motor lá de 2005. A torcida não ganha jogo, a torcida ganha jogo. Eu já vi isso muitas vezes acontecer com o Grêmio, né? Não só por causa da Geral, mas muitas vezes também por causa da Geral. Eu lembro que ali teve uns anos atrás que o Grêmio ficou mais de 2 anos invicto no Olímpico. O Grêmio não ganhava bosta nenhuma de título, né? Mas o Grêmio ficou mais de 2 anos invicto no Olímpico. Isso aí, cara, não sei se você tem noção do que é isso. Não sei se vocês têm noção, o Grêmio jogou Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Gauchão, o Grêmio jogou tudo, eu lembro que tinha passado uns 3 ou 4 técnicos diferentes, jogadores diferentes, e o Grêmio não perdia no Olímpico, isso era incrível, era impressionante, sabe? E aí sempre tinha os amargos na época, o que importa aí? Eu fazia texto no Globo Esporte na época sobre isso. O que adianta? Eu quero título, sabe? Não é que não seja importante título, mas isso aqui é um dado importante, que inclusive se rolar manutenção disso aqui, vai te ajudar a conquistar títulos. Imagina o time que não perde em casa, sabe? E isso dizia muito respeito à torcida. Torcida não ganha jogo sozinha, mas nem goleiro ganha jogo sozinho, nem centroavante ganha jogo sozinho, ninguém ganha jogo sozinho, mas tudo são fatores que ajudam. E a torcida, sem dúvidas, é um que ajuda muito, né? E tu como gestor de um clube, não pode ignorar que a torcida existe. Pode até discordar de algumas coisas, mudar algumas diretrizes ali, mas tu tem que considerar que ela existe. Eu já vi muitas gestões do Grêmio ignorando a torcida. É tão errado quanto tu perseguir a torcida, ou pegar no pé, ou dificultar a vida da torcida. Não pode ignorar, e muito menos dificultar, né? A torcida é a força do Grêmio, mas eu acho que tem que haver um equilíbrio nessa relação que é difícil ultimamente tem sido difícil de se ver no clube realmente. Vamos ver o que ele fala. Ele perdeu seu discurso de bom gestor. Aí continua. Aliás, ficou nítido o isolamento do presidente neste ano. Gostaríamos de saber onde estão Cláudio Oderich, Duda Crefe, Adalberto Praz, Paulo Luz e Guto Peixoto. Quando ganhávamos, eram os primeiros a estar dentro de campo. Quando perdemos, desapareceram. Marcos Hermann, que classificou nossos torcedores como torcedores comuns, acabei de falar disso, apenas comprovou tudo que viemos expondo há tempos. O Grêmio tem dono e este foi o ato falho dessa elite de poder no Grêmio. Cantamos o hino da nossa instituição ontem ao final do jogo, mesmo após a desgraça. Antes de continuar aqui, realmente eu também acho que o Romildo está isolado, já vi mais gente falando disso também. Eu não sei muito bem como estão ali os bastidores do Grêmio, exatamente, mas a impressão que passa é essa. Só que eu digo mais, cara, esse isolamento não é só culpa de terceiros, aliás, é muito culpa do próprio Romildo, e não só porque ele tem cometido erros e as pessoas se afastam dele por causa disso, ele também busca esse isolamento, né? Essa empáfia, essa soberba, essa arrogância que acometeu a gestão do Grêmio, né? Depois dos títulos ali, que eles nem sabem por que ganharam, né? E os méritos deles existem, mas são bem relativos também, isso é outro assunto, mas essa empáfia toda, ela afasta pessoas deliberadamente. Eles querem afastar. Eles querem viver numa bolha da confraria dos brother, de eu sei, eu me garanto, eu sei o que eu tô fazendo.
E uma das provas disso foi o Romildo deletar todas as redes sociais dele quando ele começou a ouvir críticas. E isso, a gente está falando, eu não sei se não foi 2019 isso, ou no mínimo foi 2020. Foi 2020. Eu tenho quase certeza que foi 2020. Ou seja, nós não estamos nem falando de rebaixamento. Né? Começou a ouvir críticas porque perdeu o título, começou a ouvir críticas mais banais. E o Romildo deletou suas redes sociais. Isso é um isolamento deliberado. Né? Não posso ouvir críticas, é arrogância na sua plenitude. Continuando com o texto. Cantamos o hino da nossa instituição ontem ao final do jogo, mesmo após a desgraça. Estádio lotado, ingresso barato e banda. Essas medidas já haviam sido demandadas há muito tempo, só vieram no último jogo, dependendo de outros resultados. Na grande maioria das vezes, o torcedor tem a sensibilidade de enxergar o que movimentos políticos e conselheiros, cegos pelos seus interesses de poder, não enxergam. Nos marca, presidente, a sua implicância com o nosso povo. Lembramos até hoje. Sport Cuiabá, sequência de jogos na arena para fazermos 6 pontos. Mas o senhor, ainda consumido pela sua arrogância e prepotência, proibiu a entrada da banda e se negou a fazer promoção de ingressos. Fizemos 1 ponto. Poderiam ter sido 6. Este é apenas um dos tantos outros exemplos que poderíamos elencar. Aqui com certeza eles dão uma importância grande para a torcida, que talvez muita gente vai questionar, se tivesse a banda ia ganhar, né? Eu também acho que não é para tanto assim, sabe? Eu acho que o nosso time é muito fraco e a gestão ali do futebol do Grêmio hoje foi um desastre que talvez nem com a arena lotada todos os jogos desde o início a gente teria escapado dessa, mas se bem que nesse cenário talvez sim, mas esses 2 jogos especificamente eu não sei se mudaria algo. Mas eu concordo, cara. Quando tu viu que a água tá batendo aqui, tudo que tu pode fazer, tu tem que fazer. Promoção de ingressos, eles demoraram muito. A banda, sei lá, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Sabe? Por que que eles como é que eu vou te dizer assim, tem esse ranço com a torcida, sabe? Porque um ou outro invadem, um ou outro xingam ele. Cara, xingar ele é do jogo. Tu quer ser presidente do Grêmio, tu tem que estar aberto a ser xingado, né? E sobre a invasão foi depois desses jogos aí do Cuiabá e não tem nada a ver. Então, não sei, não faz sentido. Por causa do CT, talvez, dos protestos. Cara, aí tu vai tirar a possibilidade de milhares de torcedores ali, tá num ambiente, como é que se diz, que ajuda o clube, né? Um ambiente com a banda, com promoção, ou seja, promoção significa mais gente no estádio, um ambiente que tu vai privar gremistas de estarem lá, né? E principalmente, o intuito final disso é o bem do Grêmio, não é o bem daqueles torcedores. Os caras não querem a banda porque eles gostam muito de tocar. Eles querem a banda, eles querem promoção para ver mais torcedores, para ajudar o Grêmio, para criar um ambiente melhor para o Grêmio pegar o Sport, pegar o Cuiabá, pegar todo mundo. Entendeu? O intuito final dessa solicitação aqui é o Grêmio. E é isso que talvez o Romildo não tenha visto. Ele talvez tenha seus motivos para ter ranço com a geral, alguns talvez até, como é que se diz assim, legítimos, outros talvez já distorcidos, não sei quais são os motivos dele, mas o ranço dele com a geral é tipo assim, é tipo o Grêmio ter o Cristiano Ronaldo no time e aí, o cara foi pego num boteco bebendo ontem, às vésperas de um jogo importante, vamos punir o Cristiano Ronaldo. Cara, tu tá punindo o Grêmio, né? Se tu vai deixar o Cristiano Ronaldo fora desse jogo, tu vai punir o Grêmio também. Eu acho que em outra medida é mais ou menos a mesma coisa aqui. Se tu vai punir a torcida, tu vai punir o Grêmio. Se tu vai punir a geral, tu vai punir o Grêmio. E o fato de não fazer promoção há mais tempo não tem nada a ver nem com a geral. Tem a ver com todos os torcedores do Grêmio, né, que poderiam estar presentes em maior número e ajudar o time com maior força, enfim. Eu concordo conceitualmente com essa questão, né. Presidente Romildo, continuando aqui. O senhor tem 2 obrigações imediatas: devolver o nosso Grêmio para a primeira divisão ano que vem e se reconciliar com a torcida do Grêmio e todos os torcedores comuns, pois nós somos a razão de existir dessa instituição. Nós, que junto a milhões de gremistas, jamais abandonaremos o clube, como assim fizeram os teus pares de administração. Isso é uma verdade. O Grêmio existe para e graças à torcida. Qualquer clube, né, na verdade. Seguindo, a torcida iria salvar o Grêmio do rebaixamento. Infelizmente, a direção não deixou.
Se o clube tivesse feito as promoções realizadas ontem, desde a volta do público na arena, já estaríamos salvos faz tempo. Com a atmosfera criada diante do Atlético, não seríamos rebaixados, mas deixaram para valorizar o torcedor quando a situação já estava praticamente definida. Qual será o motivo? A direção que odeia a própria torcida rebaixou o nosso Grêmio. E a torcida, tantas vezes esquecida pelo próprio clube, vai ser a força que irá reerguer o Grêmio mais uma vez. Dirigentes, jogadores, todos eles passam, mas a torcida fica para sempre. Nós, os milhões de torcedores que formam a torcida mais fanática do Brasil, vamos devolver o tricolor ao seu lugar geral do Grêmio. Cara, aqui assim a única ressalvinha que eu faria é que, e aqui eles estão até no direito deles, né, eles estão, a geral do Grêmio, eles colocam, mesmo eu que defendo muito a importância da torcida, eles colocam muito peso na torcida, assim, não só na geral, mas como no estádio inteiro, né, com as promoções e tal. E eu concordo com eles, eu acho que tinha que ter feito isso antes, tinha que ter feito isso mais, mas eu acho que o Grêmio também errou nisso, eu concordo com essa reivindicação, mas eu não sei se a torcida salvaria o Grêmio. Eu acho que tinha mais chance de salvar, concordo, porque com uma atmosfera do estádio jogando mais a teu favor, é mais chance de tu ir melhor. Então eu concordo conceitualmente, só que eu acho que o Grêmio cometeu tantos erros na administração, na gestão do clube, incluindo esses ligados à torcida, mas não só, que eu não sei se a gente conseguiria salvar, sinceramente. Mas aqui eles dão meio que como certo, né, que ia salvar e eles não deixaram. Cara, tinha 10 possibilidades de salvar o Grêmio e eles não fizeram nenhuma, inclusive nada relacionado à torcida, né? Então, só essa ressalva que eu faria, porque eu acho que os erros atacam também outras áreas, mas sem dúvidas eu concordo aqui que essa é uma delas. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.